Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast, né? O nosso podcast da construção civil, parceria com a Jovem Pan. O podcast, ele na verdade é uma das partes mais prazerosas das minhas atividades, porque é bater papo, conversar com alguém do ramo, né? E quando você traz convidados como o de hoje, né? Que além disso é meu amigo, eu acredito que vai ficar mais prazeroso aí. Drummond, diretor comercial da RDC Construtora, seja muito bem-vindo. Oi, Evandro, muito bem. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você e estar dividindo essa nossa experiência com o seu público também. Legal, legal. E Drummond, aquilo, né, cara? Vamos ver como é que vai ser atuada, mas eu acho que a ideia é ter um bate-papo que nem a gente tem as nossas conversas de estratégia de trabalho, de mercado e falar de tudo um pouco aí, né? E eu queria começar perguntando o seguinte: você hoje à frente, né, como diretor comercial da RDC, o que isso mudou na estratégia comercial? É nítido para a gente que fizeram algumas mudanças, abriu para mais pessoas a condição de vender os empreendimentos. Me explica aí como é que foi como é que é essa estratégia hoje? Eu já tenho atuação junto com a RDC há 16 anos, em qual que a minha imobiliária estava à frente na época, no período, com uma exclusividade de vendas da RDC, e devido às alterações de mercado, né? E nós vimos a necessidade de uma abrangência maior de profissionais, de corretores e imobiliárias estarem atuando em nossos produtos, para dar uma velocidade de vendas, qual que era a nossa expectativa para poder fazer um volume maior de lançamentos ao longo do período do ano, né? Entendi. Então, e essa transição nós fizemos no Quadri, né? Que é o empreendimento que nós estamos concluindo aí em abril de 26, né? Um empreendimento com uma dimensão grande, né? De 312 unidades de apartamentos, de 1, 2 e 3 dormitórios, onde é um mix de produto, em qual tem um mall dentro do empreendimento, com mais 25 lojas no empreendimento e 33 escritórios, salas comerciais. E isso tudo demandaria um volume muito grande de consumidores para esse produto. Então foi onde nós vimos que havia a necessidade dessa transição de uma abrangência maior para o mercado inteiro estar participando nessa comercialização. E a grande vantagem, né, Drummond, é o seguinte: o mercado mudou principalmente no que diz a força que o corretor autônomo tem hoje, né? Com a história do Instagram na mão, vídeo na mão, quem movimenta o mercado, eu percebo que hoje são mais os corretores autônomos do que as próprias imobiliárias, né? Assim, não corretor autônomo, não é bem essa a palavra, mas assim, é a individualização do corretor, né? Hoje o corretor ele tem uma força tão grande quanto a imobiliária, né? Mesmo eles atuando através da imobiliária, eles têm uma identidade própria. Sim. Né? Em qual que eles conseguiram criar um vínculo maior, inclusive, com seus clientes. Então, nós trabalhamos de uma forma geral com todas as imobiliárias e alguns corretores autônomos que venham querer comercializar nossos produtos. Normalmente, eles são engajados através das imobiliárias parceiras. Entendi. O que eu tenho percebido aí nos corretores, irmão, eu queria ver se você também percebe isso. O que que eu vejo? O corretor, é que nem você falou, ele se tornou um indivíduo, né, independente, assim, porém, ele parece que ele, até dentro da própria imobiliária, ele atua melhor, né? Assim, como é que eu vou te falar? Ele não é mais aquele sonho dele. Ele entendeu que se ele fizer o trabalho dele dentro da imobiliária, ele consegue ter mais infraestrutura, mais produtos para vender. Ele não está mais aquele autônomo, né? Ele tem a força da presença digital, mas ele não usa isso de... Inclusive tem corretores, né, que se posicionam tão bem, né, principalmente em relação a essa força digital,
que muitas vezes você enxerga uma imobiliária já relacionada à figura do corretor. Sim. Então, tem horas que até se inverte os valores de um com o outro. Sim. Né? Então, dependendo do corretor que seja muito ativo nas redes sociais, normalmente ele já é a identidade da imobiliária, inclusive. E ele precisa da imobiliária por trás, porque como ele gera muito trabalho, ele não consegue desenvolver sozinho, né? Ele acaba gerando uma demanda maior do que ele conseguiria atender sozinho, né? E também é uma questão de perfil, né? Tem corretores que têm o perfil de realmente realizar somente a venda, né? Tá. E para a venda acontecer, nós sabemos que tem um processo longo, né? Entre captação, geração de clientes, captação de produto, inclusive. Sim. Então, você tem um trajeto e pós, né? Após a realização da venda, você tem ainda contrato, escritura, cartório, e uma série de documentos que você ainda precisa agregar para toda essa operação funcionar. Sim. Então, muitas vezes, é muito mais atrativo para o corretor ele apenas operar na parte comercial. Sim. E sair fora da administrativa. Porque assim, quando a gente para pensar o olhar do dono da imobiliária, né? O olhar não, a função de um dono de imobiliária, de quem está ali à frente de uma estratégia, você como um diretor comercial que antes fazia isso tendo a sua própria imobiliária, o que é? O pessoal acha que é ir lá e captar um empreendimento, né? Só que, na verdade, normalmente você ajuda o empreendedor, o empresário a escolher o terreno, a definir o produto, a viabilidade do produto, a comercialização e depois toda a manutenção, toda a venda do estoque, né? Do estoque pós-lançamento. Então, o processo é muito longo e o proprietário da empresa ele tem que ser um cara muito completo, né? Vamos dizer assim, ou a empresa tem que ter várias pessoas com vários braços, mas na maioria das vezes, os diretores das imobiliárias que acabam tendo toda essa função, né? Sim, inclusive, né? Nós temos aí esse processo, né, que você acabou de mencionar, é um processo muito longo, né, que nós falamos até a hora que chega o desligamento do cliente, né, com a consultora, né? Sim. Então, é um trajeto de um período aí de 6 a 8 anos dentro de uma incorporação para que tudo isso aconteça. Então, muitas vezes você precisa dar continuidade e manutenção desse cliente ao longo desse período, né? Até que ele chegue ao desvincular com o empreendimento, né? Com o empreendimento, que eu digo a SPE, né? A empresa que é constituída para fazer o desenvolvimento e a execução desse empreendimento. Sim. Não, mas legal. Você falou de um empreendimento aí, o Quadria. Eu queria falar um pouquinho dele, mas antes disso, Carlos, quem proporciona pra gente, né, o Drummond, o episódio, o programa, é o nosso, tá aqui, ó, Constru Clube. O que é o Constru Clube, Drummond? Não sei se você já sabe. É o nosso clube de fornecedores, certo? Ou seja, a gente criou uma plataforma, a gente tem alguns eventos onde a gente reúne todos esses fornecedores e a brincadeira é a seguinte, né? Fazer podcast é bom, mas é caro. E aí, o Constru Clube que acaba patrocinando e usando a ferramenta que é o podcast para a gente conseguir elevar o padrão do mercado. É sempre o nosso objetivo é esse. Aí, que também, pelo pouco que eu conheci do Constru Clube, se torna muito atrativo, né? Sim. Para quem está realizando as suas obras, estarem acessando e terem alguns benefícios e facilidades e comodidades de você já ter enfrentado essa primeira barreira. Né? A pré-seleção, ou seja, o que eu explico para as pessoas é o seguinte, para a gente chegar nos fornecedores ideais, a gente errou muito, né? Ou seja, né? E outra coisa, e a gente está sempre discutindo o seguinte, é o fornecedor ideal hoje.
né? Ou seja... E cria um compromisso maior ainda Sim. do fornecedor, né? Sim. Porque se ele estiver falhando com um, ele está falhando com alguns, né? Sim. Ele não vai estar falhando com apenas um cliente, exatamente, né? É uma sequência, é um efeito cascata, e isso faz com que ele tenha sempre a questão de estar tratando com excelência o grupo que está formado aí junto a eles. Com certeza. Aí um presente para você. Obrigado. E aí, Drummond, o que eu queria falar do Quadri, né? O Quadri me chama atenção por alguns motivos. Que nem você mesmo falou. Foi uma virada de chave para vocês na parte comercial, onde vocês realmente passaram a ter uma penetração maior por ter mais imobiliárias envolvidas. E aí você já falou disso. A outra coisa que eu percebo é que São José, eu acho que toda cidade, mas a gente consegue falar melhor de São José, existem alguns empreendimentos que são marcos, né, na cidade. Né? Eu acho que a RDC, vocês lá têm conseguido fazer alguns, mas eu entendo que o Quadri, essa grandiosidade que é o empreendimento, esse mix de produtos ali, né? Desde os residenciais, você vai ter um dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios. Aí, esses dias eu descobri que tem as lojas, mas que além das lojas vai existir uma sobre lojas para escritório, né? Até botar meu nome na fila lá para eu mudar meu escritório para lá. E vai estar bem instalado, hein, Evandro? E o mais interessante desse projeto todo, né, que foi muito bem pensado e desenvolvido, que nós não temos nenhuma circulação de carro dentro do empreendimento. Toda a circulação de carros é por subsolos. Então, inclusive o mall, as salas comerciais, elas têm o primeiro subsolo totalmente destinado a essa área comercial. Entendi. Com entradas independentes, elevadores independentes, e isso faz com que o residencial seja um segundo empreendimento. Então, nós temos 2 empreendimentos num único empreendimento. Aí, o residencial, nós temos um outro acesso pela rua de trás, onde você tem o acesso aos subsolos, a entrada de pedestres, totalmente independente, não criando vínculo no mesmo local. E parece uma besteira, né? Os moradores estão no segundo subsolo, então tá bom, só que você tem que passar pelo primeiro para ir para o segundo. Né? O que você está dizendo é que, no seu caso, é completamente independente. Totalmente independente. O morador, as vagas de garagem partem do segundo subsolo e terceiro subsolo, mas elas não circulam pelo primeiro subsolo. Entendi. Então, isso faz com que você seja realmente 100% desvinculado. Entendi. Você tem toda a comodidade de um shopping ao céu aberto, no térreo do seu prédio, sem ter o conflito de circulação dentro do seu empreendimento. Entendi. Outra coisa que a gente vê lá, né, aí na parte de engenharia, que eu percebo, né, vou mais pontuar do que te perguntar, já que a sua área é comercial, mas o que é? É que realmente a preocupação com o prazo de entrega fez com que vocês decidissem por uma virada de chave, que acho que é um dos primeiros empreendimentos aqui em São José, que usa a fachada pré-moldada, né? Então, assim, pra gente que conhece obra, fala, cara, essa movimentação, essa estratégia, putz, você não vai ter ninguém que descer rebocando fachada, não vai ter pintor descendo no balancinho, ou seja, você diminui o risco de segurança, né? Você aumenta a segurança, diminui qualquer risco de acidente. Você deve ganhar uma velocidade imensa na obra, né? Sim, Evandro. Nós ganhamos uma velocidade muito grande de obra, né? Fora isso, o nível de acabamento do prédio é de excelência, né? Porque você não tem falhas, né, e irregularidades ao longo da fachada toda. Sim. Né? Ela já vem toda já pré-moldada e colocada, instalada no local. E também a manutenção futura dos proprietários que venham a morar.
Entendi. né? Que você vai ter uma durabilidade muito maior do que uma pintura ou uma textura na própria fachada em cima de uma alvenaria convencional. Concluímos todas as lajes, já concluímos toda a parte periférica das fachadas e estamos já na parte de revestimento interno. Tá. Tá? Em qual que essas fachadas são feitos os acabamentos internos, em qual que você tem totalmente um isolamento para a área externa, depois delas instaladas. Né? Entendi. E isso chamou muita atenção, né? Não só tanto Sim. das pessoas que atuam na área da construção civil, também como Comum. cidadão comum, Sim. né? Porque tivemos uma grua lá em qual que fazia essa operação no dia a dia, fazendo essas instalações dessas fachadas pré-moldadas. E você tem ideia de quantidade de pessoas que trabalham na obra hoje? Mais ou menos? Eu não sei te precisar, mas já teve cerca de momentos de ter uns 120 pessoas atuando simultaneamente na obra. Hoje eu não sei sim, te mas eu queria entender precisar ou qual que é o número de funcionários atuantes nesse momento, né? Que a gente já está com um volume de funcionários já reduzido, que está na fase de acabamento, acabamento interno. E a velocidade, né? Que nos trouxe essa fachada aí, né? E ainda é um pouco bem reduzida aí, acreditamos que em termos de tempo de execução, né? Nos evolui em torno de uns 4 meses a 5 meses, pelo menos. Entendi. De conclusão de obra. Entendi. E assim, a RDC, né, o Drummond. Bom, antes de falar da RDC, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem um perfil que se encaixa com muitos moradores de São José, né? Que é quem veio a trabalho, né? E teria a oportunidade de voltar para a cidade natal ou de onde veio. Sim. E acabou ficando, né? Você é de onde? Eu sou de São Paulo, da capital, né? Vim aqui justamente a trabalho para realizar um lançamento da Terra Simão, na época era o Grande Esplendor, né? Tá. Em 2007. No primeiro Esplendor. Primeiro Esplendor. Tá. Em qualquer um produto até inovador na época, né? Sim. É bom que eu estou fazendo parte dos marcos da cidade, né? É isso aí. Isso daí foi realmente o primeiro condomínio resort, né, na cidade e numa localização ainda que havia um questionamento, né, por causa do término da cidade e o início dos empreendimentos, né? Então, depois disso fui ficando, né? Tive algumas oportunidades, né? Eu trabalhava para uma empresa que atuava a nível nacional, Brasil Brokers. Cuidei de outras operações do interior como um todo de São Paulo e identifiquei onde tinha uma grande possibilidade de crescimento, de prosperidade, São José dos Campos. Sim. E hoje me considero até um Joselito. Então, é esse, não, né? Joselito não pretende sair, tá? Não pretendo, não. Estou mais joseense do que paulistano, né? Legal. E a história da RDC, né? Você acompanhou dessa, você fala 16 anos, provavelmente desde do início mesmo, né? Nós iniciamos com a RDC, eles já tinham realizado 2 ou 3 prédios já, quando nós iniciamos com eles, e viemos nessa parceria e desenvolvimento, inclusive dos produtos, dos empreendimentos, junto com eles, e foi uma parceria de grande sucesso, né, que estou até hoje com ele, assim, e todo momento aí buscando as novas possibilidades e oportunidades que tem no mercado. Estamos aí atuando no mercado a esse período e numa sintonia muito bacana, muito afinada. Né? A gente se conheceu, né, o Drummond, quando você participou de um processo de definição de produto com a gente, né?
né? Não sei se você lembra lá em Jacareí. Lembro. E aí o que que acontece? Eu realmente acho que o profissional que consegue ter a oportunidade, ter a capacidade e a oportunidade de se envolver desde o início do processo, ele ganha ele estabelece um relacionamento com o empreendedor que é muito grande, né? Porque assim, o papel aceita tudo, né, Drummond? Só que na hora de definir um produto errado, a gente sabe que errou para sempre, né? Vamos dizer assim. Então, esse olhar que vocês têm ali, eu realmente acho que é um grande diferencial de vocês como diretor comercial ou como como é que se diz? Ou como proprietário de imobiliária, né? Mas assim, é algo que realmente faz com que o empreendimento tenha sucesso, né? Porque assim, é uma linha muito tênue, né? Porque assim, se você colocar tudo, vai vender, mas se colocar tudo, vai custar quanto? E se você não colocar nada, vai custar barato, mas também não vai vender. E aí você fica naquela. Você tem que ir fazendo os ajustes, Apertar né? nos parafusos. Tanto em termos de produto, de valores, de condições de pagamento, para você tentar ser o mais assertivo, né? E assim, nem sempre é o sucesso, mas a gente vem buscando, aprimorando a cada dia, porque é muito importante, né? Esse acerto do produto versus a demanda que exista no mercado e valor de venda, né? Você conseguir fazer esses ajustes, normalmente você possibilita um volume bem maior de vendas logo de largada dos empreendimentos. E o que tem ocorrido nos empreendimentos da EDC, né? E Nos depois últimos lançamentos que temos realizados. Entendi. E outra coisa também é depois continuar ali do lado do empreendedor para poder, do incorporador, para vender o estoque, né? Que não foi vendido no lançamento, né? Unidades que voltam. Aí essa receita é uma nova receita. É uma nova receita. Exatamente. Isso que é muito importante, né? E que tem muita gente que se perde aí, né? O cara quer vender o lançamento e tchau, né? E é onde está a rentabilidade do empreendimento, né? Sim. Você realizou, vendeu, aconteceu, e se ficar o estoque, a manutenção dele é um custo muito alto, inclusive. Sim. E é justamente onde está o percentual de margem do incorporador também, nós temos que ter um cuidado maior ainda. Bom, já que a gente está falando dos marcos, né, imobiliários na cidade, eu enxergo e vocês, né, teve esse marco que eu acho que é o porte do empreendimento, a solução que o empreendimento trouxe, que é o Quadria, né? E agora eu acredito que vocês estão criando um novo marco na cidade, né, com o Horizon e o Évore. Por quê? Porque eu vejo que é o marco da arquitetura, né? Ou seja, nas casas em condomínio, a arquitetura em São José já ganhou um refinamento, já passou a ter valor. O detalhe arquitetônico, o investimento num bom projeto de arquitetura, né, modernista, ou seja, a linha que for contemporânea. E a hora que eu tive no empreendimento do Évore, eu me surpreendi com o quanto foi definido como alto padrão, né? Nós já iniciamos no processo da escolha do escritório de arquitetura, né? Nós pegamos a Koenigsberg Vanu, que é um escritório renomado a nível nacional, né? Tá. Principalmente no alto padrão, e muito bem consolidado no mercado paulistano, né? Onde dita as regras principalmente de arquitetura, né? De inovação a nível nacional, e nós buscamos ele para fazer esse desenvolvimento do produto, né? Nós entendemos que o empreendimento com apartamento de 300 metros quadrados, 220 metros quadrados,
não cabe uma arquitetura convencional. Sim. Né? Então, tínhamos uma preocupação muito grande, tanto nas plantas dos apartamentos, quanto na fachada, na plástica do empreendimento. Né? E eu acho que fomos bem assertivos, né? Inclusive no Horizon, que nós lançamos primeiro, que foi em junho do ano passado, que são 37 apartamentos, tivemos uma aceitação muito boa no mercado, né? Em 6 meses foi comercializado o empreendimento. E o mesmo projeto, né? O mesmo escritório de arquitetura desenvolveu o Évora, né? Que compõe o mesmo projeto, compõe o projeto do Horizon, né? Então já foi desenvolvido pensando como No um todo. único empreendimento, né? Eu, Apesar de serem os dois empreendimentos bem distintos. E realmente vai ficar um empreendimento de alto padrão Sim. aí, bem posicionado na cidade, tanto quanto a arquitetura, quanto a parte de paisagismo que vai ser feito em torno do empreendimento, né? A valorização toda da região e a localização, que é realmente um dos pontos mais nobres da cidade. e o que aconteceu ali, né, Drummond, que me surpreendeu muito na hora que eu vi os empreendimentos, é realmente a forma com que se posicionou o empreendimento, né? São José teve um período que eu provavelmente acho que a dificuldade no valor do metro quadrado fez com que os empreendimentos tivessem que ter uma taxa de ocupação e construir cada metro quadrado tinha que virar 3 subsolos e para cima, né? Então, assim, a gente percebia que o quê? O volume do empreendimento, ele agredia a vizinhança, né? Então, ali o fato de não ter vizinhança, entre aspas, porque você Sim. tem só um shopping, e não ter sido utilizado desse mecanismo, o que acabou acontecendo? Eu percebo que tem uma distância entre os dois empreendimentos, não tem? Tem. Entendeu? Poxa, né? Então, assim, você já cria... Não só uma distância, como nós temos uma alameda de pedestres, né? Uma Tá. fruição entre os dois empreendimentos, Entendi. que é uma área de circulação de pedestres, e em torno do empreendimento nós fomos beneficiados, né? Com uma área de preservação permanente ali, quase 10 mil metros quadrados, e tem mais 13 mil metros quadrados de bulevar com paisagismo que nós vamos fazer e de caminhada até a entrada do shopping. Então, que vai dar uma modificada boa na região em termos de ambiente, de circulação dos próprios pedestres que vão estar circulando pela região. Vai ficar um negócio menos árido hoje, né? Hoje a gente tem a via, para quem não está entendendo, vamos dizer assim, a gente tem a via e a grade do shopping. Sim. E já inicia o shopping. Então você está dizendo que vai ter um recuo até os prédios, é isso? Na parte da avenida tem um recuo bem expressivo, onde Entendi. vamos estar fazendo o paisagismo e a via de circulação de pedestres, inclusive. Entendi. E o empreendimento, né, vamos dizer assim, ele, pelo que eu vi lá, ele é bem completo, né? Porque, assim, a gente imagina que empreendimentos com sobresolo, você tem a maior dificuldade em colocar... Se você pegar, por exemplo, o Évora, é um empreendimento com 8.500 metros quadrados, somente 2 torres. Nós temos uma implantação muito agradável, como nós chamamos, que respira o empreendimento, né? Você tem um distanciamento grande entre torres, né? Tanto na área interna quanto para a área externa, né? Porque os outros empreendimentos estão do outro lado do Vidoc. Entendi. Então você tem uma vista e assim e uma privacidade muito grande para todos os apartamentos que estão locados lá. Entendi. Porque na verdade você não tem empreendimento um de frente para outra torre. Você só tem, nenhum deles apartamentos. se confrontam. Entendi. Né? Então todos têm vista livre. São voltados para a área externa. Entendi. Então todos eles têm vista livre. Né? Mas realmente eu gostei bastante lá do que eu vi e acho que eu acho que é o terceiro ponto, né? Eu não sei qual que é a sua visão, a visão pode até ser meio
polêmica, né? Porque nem todo mundo gosta de ouvir. É o quê? Mas eu acho que quem ouvir isso e souber aproveitar vai se dar bem. O que é? Eu acho que São José vai passar por uma valorização no preço de apartamento muito grande ainda, Eu né? concordo com você, inclusive os nossos empreendimentos, né, realmente tem aquela equação que nós conversamos anteriormente, eles estão com valor muito atrativo, né? Sim. São valores expressivos em função de metragens, mas em valores de metro quadrado, nós conseguimos praticar os melhores metros quadrados da região. Sim. Então, isso faz com que nós geramos uma demanda e uma velocidade grande. É. Pra você ter uma ideia, o Évora, nós estamos com 70% vendido. É. Ah, 70% já. vendido do empreendimento. É. Né? E você pegar o empreendimento aí com 6 meses de lançamento. Sim, sim. E a valorização, eu acredito, em São José, pelo seguinte, né? Quando um bairro, uma cidade começa a ter novas regiões a serem construídas, ou começa a fechar a conta, você juntar pequenos imóveis, comprar casa antiga para revitalizar e transformar isso em prédio, isso acaba elevando o custo do terreno, né? Porque não, Sim. né? Você está comprando um imóvel, né? Para o incorporador é um terreno, mas para quem está vendendo é a casa dele. Casa dele. Né? Então, assim, isso faz com que aconteça o quê? Eleve o valor do custo da construção ou do custo do empreendimento. E essa puxada, ao meu ver, ainda tem espaço para crescer, né? Vamos dizer assim, o famoso terreno das vaquinhas, que mais cedo ou mais tarde, daqui a pouco já vai ser realidade. Também é um empreendimento que precisou deixar muita área de circulação, muita área verde, então o terreno em si não vai ser fácil fechar a conta. Tudo isso, ao meu ver, tem gente achando que tá num valor justo, tem gente achando que não tem mais espaço para subir, mas ao meu ver vai subir bastante. Eu acho que, no meu ver, também tende a ter uma valorização grande ainda, né? Principalmente desses lançamentos que estão acontecendo, até a sua entrega, né? E a grande vantagem de São José dos Campos é que sempre a valorização dela foi numa crescente, suave, né? Sim. Então, nunca nenhum momento nós tivemos aqui em São José uma explosão de valores. Entendi. E isso faz com que dê uma consistência no valor, né? Entendi. E isso torna-se uma valorização, que eu digo, de saudável. Sim. Né? Não tem uma valorização de um dia para o outro, né? Sim. Ela vem sempre crescendo. Vai de um dia para o outro, mas de repente volta porque não tinha consistência. Da mesma forma que sobe e desce. Então, conforme ela vem subindo, ela vem crescendo os valores, ganhando valor, né? E tudo em função também de um contexto, né? De ser uma cidade hoje com uma série de imigrantes, uma cidade... Porque pro paulistano ele acha muito barato. Né? É uma cidade que proporciona uma qualidade de vida muito grande e está junto aos grandes centros, né, do país. E comparados com outras cidades do mesmo porte, ainda é barato, né? Essa que é a verdade. Sim, se você pegar cidades com as mesmas dimensões de São José, você comprar um imóvel nas áreas mais nobres, ainda é relativamente barato em relação às outras cidades. Drummond, fala para mim, e essa questão de ir para São Francisco do Sul? Tá foda, velho. São Francisco. Drummond, me conta melhor essa história de vocês atuam basicamente em São José dos Campos com bastante força e de repente resolvem ir para São Francisco Xavier fazer um loteamento, um condomínio de alto padrão. São Francisco Xavier é a queridinha de São José dos Campos, né? E não podia deixar de ser a queridinha da RDC também. É um empreendimento que nos apresentaram e que nos ganhou, né? Em virtude de ser único na região, por estar dentro da cidade, né? A 300 metros do portal da cidade. E são 480 mil metros quadrados a área total. Grande.
Isso. E nós destinamos mais de 400 mil de RPPN, que é uma área que foi doada para a União com a preservação permanente. Tá. Então ficou o condomínio com apenas 66 lotes. Então é um condomínio bem exclusivo, né? Onde você pode acessar o centro da cidade em poucos minutos a pé, vivenciar aquele glamour todo de São Francisco Xavier, aquela Entendi. cidade bucólica e agradável de a gente vivenciar o final de semana dentro da cidade. Então, ficou um pouco misto o condomínio, tanto pessoas que estão adquirindo como moradia, como primeira residência, e como segunda residência, e muitas vezes, né, até a terceira residência. E nós vamos estar entregando agora em dezembro, e já vão estar disponíveis os proprietários a estarem realizando as suas obras, executando as suas casas. Porque o perfil que a gente enxerga, a gente estudou, a gente fez alguns estudos para construção de chalés, né? E o que a gente percebeu? Que o pessoal quer ter uma experiência na montanha, quer ter uma experiência, né, no clima agradável, mas ele quer ter acesso fácil, né? Ou seja, nem todo mundo que busca, né, uma experiência na serra tem um veículo 4x4, né? Então isso que o pessoal às vezes se confunde um pouco. E a comodidade, né? Sim. Tanto essa questão de você ter um asfalto na porta do empreendimento, isso também facilita muito essa mobilidade. E o condomínio tem uma característica também de muitos proprietários que adquiriram, que já vivenciaram um outro formato, né, de residência, que são chácaras, sítios. E aí tem que ter o zelador, tem que ter o jardineiro. E até mesmo a questão de segurança, né, Ivan? Entendi. Às vezes você está muito isolado, né? E você chegar de noite, numa sexta-feira à noite, você querer ir com a sua família para a sua segunda residência, e você sempre ter aquela preocupação. E isso que nos facilita num condomínio, onde você vai ter um acesso com uma portaria 24 horas, e independente de qualquer circunstância, você vai se sentir seguro de estar chegando e está se instalando na sua residência com a sua família. E a gente tem muito, né? Quem acho que mais escuta, que vê o podcast, escuta o podcast, são engenheiros, gestores de obras, né? Então, sempre atrás de oportunidades. E lá é um loteamento normal, a pessoa vai, aprova o projeto na prefeitura e constrói sua própria casa. Contrata um construtor, um gestor, e já tem gente... Você já percebe que quem comprou já está buscando arquiteto, já está mostrando um projeto? Como é que está ficando aí? Tem essa movimentação das pessoas já estarem desenvolvendo projetos, esperando sair o TVO para já dar início de obras. Inclusive tem consultor que também nos procuraram, que fizeram aquisição de lotes para executar seus imóveis para venda, porque é um condomínio de alto padrão, né? É um condomínio que foi realizado com todo o embloquete, a pavimentação. Entendi. Né? Toda a parte de iluminação é subterrânea. Então, o que tinha de melhor de infraestrutura, de urbanização, foi feito lá. Entendi. Né? Todo o tratamento de esgoto, a área de água é fornecida pela Sabesp. Então, é um empreendimento com todas as características favorável tanto para o empreendedor, né, Sim, que vai instalar uma casa, que ele vai ter um valor agregado no seu imóvel para comercialização, quanto para o consumidor final, que também vai instalar sua casa e ele ainda vai ter um retorno financeiro, caso ele venha a comercializar esse imóvel amanhã. E o que acontece na prática, né, Drummond? O empreendimento pequeno, ele causa... Ele tem uma velocidade, ele rampa mais rápido, né? Porque normalmente
tem as pessoas que já compram para usar, já fazem essa puxada. A partir desse momento, entra o construtor investidor. E aí já foi, né? Ou seja, o empreendimento, quando ele é grande, a percepção que eu tenho é que você fica sempre esperando o vizinho construir. Você fala assim, se ele animar, eu também animo, né? Então, assim, e no pequeno eu percebo que a escassez faz com que isso aconteça. E eu tenho dois fatores bem favoráveis também no empreendimento pequeno. O volume de obras a serem executados é um espaço de tempo mais rápido, tá? Mais curto, espaço de tempo mais curto, é mais rápido. Quando o condomínio é mais exclusivo, menor quantidade de lotes, né, ele amadurece mais rápido, né? Ele já é habitado num tempo mais curto. Né? E isso favorece você não ter um volume de obra eterno. Em vários itens. Né? Fora isso, você tem uma questão também que vira objeto de desejo. Né? Essa coisa da exclusividade cria o desejo de quem está fora estar dentro e quem está dentro não querer ir para fora. Isso, a escassez do imóvel no local vai criando uma demanda e valorização. E a grande maioria dos joseenses, né, a grande maioria das pessoas, de uma forma geral, não entende esse movimento que é o mercado imobiliário de São Francisco Xavier, né? Vamos dizer assim, as grandes casas, os grandes não chega a ser empreendimento, são casas mesmo, mas com muito valor agregado, né, que existe lá. Né? Existem propriedades de altíssimo padrão, né? Só que elas estão sempre muito reservadas. Então, um pouco longe dos nossos olhos, né? Exatamente. Mas, assim, é um local de um padrão muito elevado, de frequência. E aí isso puxa tudo, né? Isso puxa o nível do restaurante, isso puxa o nível dos produtos que você encontra em supermercado. Então, isso eleva tudo e quem tá ali pertinho já tem essa vantagem, né? Tem uma economia local, né? Exatamente. De gourmet, desejo, né? De uma área, região gourmet e um pouco diferente das outras cidades da Serra da Mantiqueira, né? Que existe mais glamour e menos... menos, como é que eu vou te dizer? Menos seletivo, não é exclusivo, né? No fim do dia ele tem mais glamour, mas tem menos exclusividade, né? A diferença dela para as demais cidades da Serra da Mantiqueira, né? Que normalmente alguns pontos têm um pouco mais de glamour, né? E as pessoas vivenciam menos a natureza que tem a oferecer. Em termos de passeios, de trilhas, de cachoeiras e de convivência com a natureza na prática mesmo. Na prática, no dia a dia. E isso São Francisco proporciona e o público que frequenta lá busca. Entendi. Verdade. Uma pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte: o que você enxerga para São José e o que você enxerga de oportunidade para as pessoas que estão começando no mercado aqui na nossa região, né? Então, assim, você entende que o crescimento ele vai para uma área residencial de casas, ele vai para uma área de edificações. Vamos dizer assim, você é um engenheiro que acabou de se formar. Para que área que você vai? Você vai para venda? O que você enxerga para quem está aqui? São José tem, acho que uma grande vantagem em relação às demais cidades, né? Todos os bairros, né, todas as regiões, elas são prósperas, né, de empreendimentos novos, atuais e bem atuantes no mercado imobiliário de uma forma geral, seja em loteamentos, né, porque nós temos uma quantidade grande de loteamentos sendo aprovados dentro da cidade, né, tanto do econômico, médio e alto padrão. Então, nesses loteamentos, todos eles têm uma grande valorização do lançamento até a entrega e também podendo ser um perfil aí, no caso, para o consultor estar executando, desenvolvendo seu perfil de projeto de acordo com a demanda local. Né? Que eu acredito nesse mercado.
O mercado, de uma forma geral, em São José, né? Você tem uma valorização muito grande na locação. Então, o Sim. retorno da locação do residencial em São José dos Campos, ele é muito favorável ao investidor, É. em todos os perfis de imóvel. E o que eu tenho. Independente da classe social, você tem uma rentabilidade e um retorno financeiro muito bom. Exatamente. E o que eu percebo nas edificações, né, nos multifamiliares, os prédios, para falar de forma mais simples, o que que é? Tá tendo uma regionalização, né? Antes, todo mundo queria ir para 3 ou 4 regiões da cidade, né? Sim. Então, os empreendimentos, eles se encontravam ou na região do satélite ali, próximo ao Vale Sul, ou na região aqui Aquários, Vila Diana, ou numa região mais ali do Parque Industrial. O que eu percebo, e algumas outras também, Sim. mas o que eu percebo hoje é o quê? Que está viabilizando na cidade empreendimentos de um porte maior em regiões que praticamente não tem prédio, né? Em regiões que eram feitos empreendimentos pontuais, sem lazer, sem nada. Hoje a gente já vê eles se viabilizando em outras regiões, né? Eu acho que é uma questão que ajuda muito São José, esses empreendimentos serem desenvolvidos e viabilizados em outras regiões, é a questão da mobilidade urbana. Entendi. Né? Você tem uma facilidade muito grande de locomoção, tanto em transportes públicos, né? Entendi. Quanto também nos privados também. E isso A gente está numa cidade de 700 mil habitantes e eu particularmente acho um absurdo o pessoal reclamar de trânsito aqui, né? Vamos dizer assim, o trânsito de trânsito, nem para, né? Inclusive a parte de transporte público Sim. também, eu acho que é bem favorável, né? Sim. Você vê pela quantidade de pessoas circulando dentro dos ônibus, né? Então, Entendi. Tá sendo utilizado, né? Sempre bem atendido. Isso faz com que você consiga aumentar a área de expansão da cidade, né? Então, Sim. não é que a pessoa vai sair desses principais nichos e vai ter dificuldade de acessar o seu trabalho, acessar a escola, acessar um hospital, porque essa mobilidade facilita e possibilita. Entendi. Então, eu acho que isso leva o desenvolvimento para as demais regiões, além das áreas de maior concentração que nós temos aqui. Assim, todo mundo olha, né? Hoje a gente atua muito com casas em condomínio, com casas de alto padrão, e todo mundo olha e acha que você, para empreender, você precisa atuar nessa região, nesse setor, né? Mas assim, os prédios, poxa, tem vários amigos meus que são especializados em terminar apartamento para entregar. Cada vez mais as pessoas estão fazendo apartamentos com muita decoração, com muita transformação, né? A própria área de prestar serviço para as incorporadoras, né? Ou seja, as incorporadoras estão realmente cada vez botando menos a mão na massa, virando mais incorporadores do que construtores, né? Então, assim, o importante é o seguinte: se a cidade cresce, se o mercado imobiliário cresce, tem oportunidade para todo mundo. Tem oportunidade para todo mundo, em todas as áreas, né? Eu conheço bastante a cidade como um todo, né? E eu vejo a parte do desenvolvimento sendo numa forma geral, em todas as regiões, né? Sim. É só as pessoas se setorizar, né? Ela se encaixar num determinado nicho e ela buscar a especializar naquela área, né? Isso aí. Eu entendo que o que você falou, que realmente as pessoas ficam muito de olho nesse mercado de alto padrão, isso é natural. Sim. Né? É o mais óbvio, né? É onde todo mundo enxerga, né? Para cima lá da pirâmide, mas a base da pirâmide em São José também é muito boa, muito funcional e muito rentável também. Entendi. Inclusive, nós estamos desenvolvendo 2 loteamentos, né, na Zona Leste, qual são loteamentos na linha econômica. Legal. Também.
Ah, gostaram dos loteamentos, então. Tem que ter um loteamento. mix de produto, né? Não tem jeito. Temos que estar atendendo a demanda do mercado. Cada momento é Sim. né? Agora nós estamos aí nessa fase desse alto padrão e em breve nós vamos lançar um outro quadro, né? Tá. Que aí é na Zona Sul, no Satélite, que é justamente um mix. Vem com o mesmo conceito. Com a mesma proposta, que é um mix de lojas, né? Salas comerciais e residencial. Entendi. Legal. Então, tem mais um outro projeto com essa mesma proposta, mas tudo se enquadrando de acordo com a necessidade local, que é no Vista Verde. Entendi. Um terreno que nós já adquirimos há alguns anos, em que nós vamos estar com o mesmo mix, uma mesma proposta, com lojas, comercial, prédio comercial e prédio residencial. Porque daí, assim, a arrancada de qualquer empreendimento é o investidor comprar para poder ter a valorização. A vantagem desse perfil de empreendimento é que a rentabilidade com aluguel é quase que certa, né? Porque quem vai alugar realmente busca estar num lugar que tenha outras soluções. Sim. E o investidor, ele quer comprar onde vai alugar, né? Então... Inclusive, esses nossos produtos são buscando justamente atender uma demanda que tem nessas regiões, né? No caso do Satélite, de um prédio comercial, com lojas e residencial. Por quê? Para você ter esse mix dentro do mesmo empreendimento. Muitas vezes a própria pessoa que reside no residencial pode estar acessando a sua sala, sim, ou tem um comércio no próprio prédio. E isso tudo motiva e toda uma circulação dentro do próprio empreendimento para você estar atendendo toda a região no entorno também. Não, legal. Drummond, uma hora passa rápido. Eu estava achando que era muito, a hora que eu cheguei, já estava achando que está faltando tempo para eu falar. Mas a gente faz isso para a pessoa voltar mesmo, entendeu? Tem que deixar um pouco mais, estender o convite aí para o Alexandre, estender o convite para o Denis, para o Rodrigo, o dia que eles quiserem vir aí, as portas estão abertas. Bate-papo aí com todo mundo aí. Aí a gente marca a noite, traz uma garrafa de vinho, aí vai embora. Aí vira uma confusão aqui esse podcast. Tá bom. Irmão, obrigado por ter vindo. Obrigado você aí pela oportunidade. E tamo junto. Nos abrir a porta aí mais uma vez e... Tamo junto. Agradeço aí toda a equipe aí. Valeu. Um abraço.